Supervulcões. Os mais perigosos da atualidade. Europa. Parte 1. Supervulcão de Camp Flegrei. Região de Nápoles. Itália. O supervulcão de Camp Flegrei é um supervulcão ativo que se encontra em um estado de dormência, podendo entrar em erupção a qualquer momento. A área geográfica onde ele se encontra é caracterizada por uma série de falhas e fissuras que permitem a ascensão de magma do interior da Terra, câmara de magma, até bem próximo da superfície. A erupção do supervulcão de Camp Flegrei em 1538 foi um exemplo de como a atividade geológica pode mudar a paisagem de uma região, pois esta erupção criou uma nova montanha, o Monte Nuovo, que mudou a paisagem para sempre. Hoje, se ocorrer uma erupção neste supervulcão, ela afetaria não apenas a região de Nápoles e cidades vizinhas, mas toda a economia da Europa e até mesmo teria a possibilidade de afetar toda a sociedade global. A Grande Caldeira se formou após duas grandes erupções explosivas. Já um grande número de erupções menores originou aberturas ao ar livre e aberturas submarinas. A última grande erupção foi em 1158 em Solfatara. A caldeira do supervulcão de Camp Flegrei é um gigantesco buraco na Terra, com cerca de 13 quilômetros de largura, que engloba parte de Nápoles e se estende ao sul sob o Golfo de Pozzuoli. É considerada uma das maiores caldeiras vulcânicas do mundo. Esta caldeira foi formada há cerca de 39 mil anos, quando uma erupção massiva expulsou uma grande quantidade de magma da Terra, criando um vazio que se tornou a caldeira que vemos hoje. Desde então, a caldeira tem sido palco de inúmeras erupções menores, que moldaram a paisagem ao longo dos séculos. A caldeira é um lugar que está em constantes mudanças, com a Terra se movendo e a atividade vulcânica aumentando. Os cientistas preveem que a caldeira possa entrar em erupção novamente e que a próxima erupção pode ser ainda mais violenta do que a de 1538. Este supervulcão é um perigo imenso, já que a região próxima a ele é densamente povoada, tendo Nápoles como a principal cidade. Nas proximidades do Camp Flegrei, hoje, vivem mais de 3 milhões de pessoas em áreas que seriam atingidas por uma possível erupção. Esta quantidade imensa de pessoas transforma a elaboração de rotas e de planos de fuga emergenciais em um grande desafio, muito complexo. Acredite, existem muitos prédios que foram construídos bem próximos da caldeira do supervulcão Camp Flegrei. No caso de uma possível erupção, estes seriam os primeiros a serem atingidos e sem nenhuma possibilidade de resgate para as pessoas que estejam neles. Os cientistas e as autoridades locais trabalham juntos, monitorando as atividades deste supervulcão, procurando uma forma eficiente de tentar prever suas possíveis erupções. Já existem planos com rotas de fuga, tudo programado para rápida evacuação em caso de uma erupção, mas imagine incluir a retirada de mais de 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Nos planos teóricos tudo funciona de uma forma grandiosa, mas na hora do caos muitas coisas podem sair de controle. Por isso as autoridades pensam que aos primeiros sinais de uma possível erupção, já iniciem os procedimentos de evacuar as pessoas, por segurança, para que o impacto não seja tão grande e tão destrutivo, caso a emergência escale para outro nível. Desta forma as autoridades terão mais controle e estarão mais preparados para os outros desafios que surgirão com uma possível erupção. Organizações também trabalham para reduzirem a vulnerabilidade da região, melhorando a infraestrutura e os serviços de emergência em diversas cidades. O supervulcão de Camp Flegrei é uma ameaça totalmente real, que exige uma preparação constante e uma monitoração muito cuidadosa. Uma erupção neste supervulcão, onde as cinzas e os resíduos vulcânicos podem ser levadas pelo vento, poderá afetar a vida das pessoas intensamente, destruir os campos de produções agrícolas, paralisar voos comerciais e embarcações marítimas, gerar problemas respiratórios nas pessoas e até mesmo óbitos em pessoas mais idosas e em bebês, gerar problemas com as comunicações, gerar uma horda de desabrigados, gerar fome por escassez de alimentos, entre tantos outros transtornos. O INGV informou que fez um exame sísmico entre 15 a 21 de maio de 2024 em Camp Flegrei e conseguiu registrar cerca de 150 terremotos de baixa magnitude de uma série de 1951 que ocorreram na região a uma profundidade de 2,6 km abaixo do Solfatara. O nível VEI deste supervulcão fica entre 2 e 5. Supervulcão Monte Etna, Catânia, Ilha da Sicília, Itália. O Monte Etna é um dos vulcões mais ativos da Europa e um dos mais conhecidos. Com 3.300 metros de altura, ele é um estratovulcão que sempre teve erupções catastróficas, que remontam a milhares de anos, isto quando ainda, as primeiras erupções começavam a moldar a paisagem da Sicília. Os gregos antigos acreditavam que o Etna era morada do deus do fogo, Hefesto, e que as erupções eram sinais de sua ira.
No século XVII, o supervulcão entrou em erupção de forma mais intensa, causando destruição e pânico entre os habitantes locais. Mas foi no século XVIII que o Etna se tornou um objeto de estudo para os cientistas, que começaram a entender melhor os processos geológicos que o controlavam. Nesta época, a Sicília ainda era um reino autônomo, foi independente de 1130 até 1816, e como possuía uma economia baseada na agricultura e no comércio, eles não queriam que as erupções do Etna os afetassem de forma inesperada e destruísse a economia da região, por isso iniciaram os estudos, na esperança de minimizar possíveis perdas. Uma das erupções mais famosas do Etna ocorreu em 1669, quando o supervulcão entrou em erupção de forma catastrófica, destruindo a cidade de Catânia e matando milhares de pessoas. Outra notável erupção ocorreu em 1983, quando o supervulcão entrou em erupção de forma muito mais intensa, causando danos significativos às terras e às infraestruturas da região. Atualmente as erupções do Etna são muito mais frequentes e menos intensas, mas mesmo assim, os cientistas monitoraram todas as atividades vulcânicas. Hoje, o Etna é um destino turístico muito popular da Itália, com milhares de visitantes atraídos por sua beleza natural e sua importância geológica. No entanto, a vida nas proximidades do supervulcão não é tão fácil, pois os habitantes locais precisam lidar com as erupções frequentes e tremores de terra constantes, que podem causar danos às suas casas e às suas terras. Além disso, as atividades vulcânicas podem afetar a qualidade do ar e da água, tornando a vida na região um grande desafio. Erupções do Monte Etna. Erupção de 1669. Destruiu a cidade de Catânia e o seu porto. Os fluxos de lava atingiram o mar, criando novas terras, alterando a costa. Erupção de 1928. Causou grandes danos às propriedades, infraestruturas e muitas mortes. Erupção de 1979. Os fluxos de lava ameaçaram cidades e aldeias próximas. Foram necessárias explosões em lugares precisos para desviar os fluxos de lava das cidades. Erupção de 1991 até 1993 foi uma erupção intensa com fluxos de lava espetaculares. Os cientistas puderam fazer estudos mais próximos de uma grande atividade vulcânica. Erupção de 2002 até 2003 produziu fortes atividades efusivas e explosivas. As atividades explosivas produziram grandes nuvens de cinzas que paralisaram os voos comerciais e particulares. Os fluxos de lava desta erupção ameaçaram a cidade de Nicolosi. Erupção de 2015. Os fluxos de lava desta erupção ameaçaram a cidade de Linguaglossa. Desde agosto de 2022, o Monte Etna tem apresentado pequenas erupções, mas durante o primeiro semestre de 2025 elas se intensificaram, gerando algumas preocupações nos cientistas, pois algumas das erupções ocorridas podem ser consideradas como prenúncios ou indicativos de que algo está ocorrendo e que uma grande erupção poderá acontecer a qualquer momento, só não se sabe exatamente quando. Em 2 de junho de 2025, o supervulcão Monte Etna teve uma forte erupção explosiva, que assustou os moradores e os turistas. Grupos que faziam caminhadas próximos ao vulcão, em sua maioria eram turistas, tiveram que sair da área às pressas. Muitos tiveram que realmente correr pelas trilhas para não se ferir. Muitos turistas deixaram a Sicília, retornando para o continente e para outros lugares da Itália, pois ficaram com receio de que uma erupção massiva pudesse ocorrer repentinamente, o que traria caos e poderia dificultar todas as possibilidades de evasão rápida da ilha. O nível VEI de explosividade deste supervulcão fica entre 1 e 3. Vulcão Ischia, Ilha de Ischia, região da Baía de Nápoles, Itália. Ischia é uma ilha vulcânica com uma beleza incrível, com lugares únicos para visitar. Está localizada no Mar Tirreno, próxima da cidade de Nápoles, na costa da Itália. Esta ilha integra um ponto quente vulcânico, hotspot, menos conhecido, mas muito significativo no Mediterrâneo. Faz parte das Ilhas Flegrias, sendo Ischia a maior delas, sendo as demais as ilhas de Procida, Vivara e Nisida, ou seja, as famosas Ilhas Ardentes e tal como seus vizinhos, caracteriza-se pelas suas atividades vulcânicas diversas. A formação da ilha de Ischia começou há cerca de 150 mil anos, quando as atividades vulcânicas na região começaram a criar uma série de ilhas e ilhotas. Com o tempo, essas ilhas se uniram, formando a ilha de Ischia que conhecemos hoje. O complexo vulcânico de Ischia forma uma ilha retangular de 6 por 9 quilômetros, a sudoeste da área de Campi Flegrei, no lado oeste da Baía de Nápoles. O ponto mais alto da ilha é o Monte Epomeu com 789 metros. Este monte é um horst vulcânico, ou seja, é um grande bloco de terra elevado, que foi erguido entre falhas na crosta terrestre, tendo a sua formação associada a processos vulcânicos.
As terras mais baixas, vizinhas a Horst, são chamadas de Graben. O vulcão de Ischia tem um curto histórico de erupções registradas, sendo considerada como a sua última erupção, a que ocorreu entre 18 de janeiro e 18 de março de 1302. Embora este evento seja visto como uma erupção relativamente pequena, serve como um lembrete do dinamismo geológico da ilha e de toda a região próxima a Nápoles, onde existe uma gigantesca câmara de magma, que alimenta um grande ponto quente. As características termais e as belíssimas paisagens vulcânicas de Ischia são vislumbre do passado vulcânico da ilha, que a tornaram um destino turístico bem popular, atraindo visitantes e turistas do mundo inteiro. A monitorização e investigação contínuas por cientistas são vitais para que se possa compreender os processos geológicos desta ilha e mitigar potenciais riscos para a população local e também para os turistas que a visitam. Já faz séculos que este vulcão não tem uma grande erupção, então por que monitorá-lo? A resposta é simples. Devido ao fato deste vulcão estar conectado a um ponto quente muito importante e também por ter proximidade e uma grande relação com os demais vulcões da região, Camp Flegrei e Vesúvio. A ilha de Ischia, na verdade, está ligada a um vulcão ainda ativo que faz parte do arco vulcânico Campano. Esta é uma região de intensas atividades vulcânicas, que se estende desde a Baía de Nápoles até a região da Campânia. O nível VEI de explosividade deste vulcão fica entre 0 e 2. Monte Vesúvio, costa da Campânia, sul da Itália. O Monte Vesúvio está localizado próximo ao Golfo de Nápoles, na região da Campânia, na costa sudoeste da Itália e é um dos mais famosos vulcões do mundo. O Vesúvio é um estratovulcão, caracterizado pela sua forma cônica e com suas erupções explosivas. Ele é o único vulcão ativo na Europa continental, ou seja, está no continente e não em ilhas como os demais. A sua altura é de cerca de 1.280 metros, sendo totalmente proeminente na paisagem da Campânia. Este vulcão é um dos muitos que se encontram na região do Mar Mediterrâneo, em uma área de grande atividade tectônica. A Itália, em particular, é um país com uma geologia muito complexa, resultado da colisão de placas tectônicas ao longo de milhões de anos. O Monte Vesúvio é um exemplo clássico destas atividades. Fazendo parte do arco vulcânico da Campânia, o Vesúvio está relacionado com a subducção da placa africana que entra embaixo da placa euroasiática. Este cenário tectônico cria uma zona de alta atividade vulcânica. À medida que a placa descendente derrete e gera magma, depois, o magma sobe através da crosta para alimentar as erupções vulcânicas. Ao redor do vulcão, toda a região tem sido habitada por humanos desde a época pré-romana, com os primeiros registros de atividade vulcânica datando de cerca de 800 anos antes da nossa era. No entanto, foi a erupção do ano 79 que marcou um ponto divisório na história do Monte Vesúvio. Nesta data, o vulcão entrou em erupção de forma catastrófica, destruindo as cidades romanas de Pompeia e Herculano, que estavam localizadas ao pé do vulcão. A erupção foi tão poderosa que sepultou as duas cidades sob uma camada de cinzas, pedras e lava, preservando-as para a posteridade. Se você desejar entender um pouco mais sobre todos os detalhes desta erupção, temos um vídeo bem detalhado aqui no canal. A descoberta de Pompeia e Herculano no século XVIII foi um evento que chocou o mundo e despertou interesse pela história antiga. As ruínas das cidades romanas ofereceram uma janela única para o passado, permitindo que os historiadores e arqueólogos pudessem estudar a vida cotidiana dos romanos de forma bem minuciosa, pois ambas as cidades ficaram totalmente preservadas. Ao longo dos séculos, o vulcão entrou em erupção várias vezes, causando danos e destruição. Em 1631, por exemplo, uma erupção devastadora matou cerca de 3.000 pessoas e destruiu várias cidades. Em 1906, outra erupção causou a evacuação de milhares de pessoas e danos significativos à infraestrutura local. O Vesúvio teve inúmeras erupções em diversos níveis da escala de explosividade VEI. As três últimas foram: de dezembro de 1870 até 30 de abril de 1872, ocorreu uma erupção contínua, explosiva e efusiva de nível VEI3. De 18 de dezembro de 1875 até 22 de abril de 1906, ocorreu uma erupção contínua, explosiva e efusiva de nível VEI4. De 5 de julho de 1913 até 4 de abril de 1944, ocorreu uma erupção contínua, explosiva e efusiva de nível VEI3. Durante a última grande erupção do Monte Vesúvio, de 1913 até 1944, ocorreu um aumento das atividades durante o mês de março de 1944, já bem próximo do final da Segunda Guerra Mundial. Nesta erupção, um fluxo de lava destruiu as aldeias de Massa di Soma, San Sebastiano ao Vesúvio e parte de San Giorgio a Cremano.
A erupção mais forte de 1944 durou de 18 até 29 de março e mesmo não tendo vítimas fatais, a erupção forçou a evacuação de cerca de 12 mil pessoas e gerou um grande impacto nas forças aliadas que estavam estacionadas próximas da região, pois a nuvem de cinzas interrompeu as operações militares aéreas. O Vesúvio continua ativo e ainda ameaça a região. Atualmente, o Monte Vesúvio é monitorado de perto por vulcanólogos e cientistas, que trabalham para entender melhor o comportamento do vulcão e prever futuras erupções. Tudo ao redor do vulcão compõe uma área de grande risco, pois mais de 3 milhões de pessoas vivem na sombra do Monte Vesúvio. A cidade de Nápoles, em particular, é uma das mais populosas da Itália e está localizada a apenas alguns quilômetros do vulcão. A região do Vesúvio é rica em recursos geotérmicos, que são utilizados para gerar energia elétrica. Além disso, a área é um laboratório natural para os cientistas, que podem estudar de perto este vulcão. As terras próximas ao Vesúvio são excelentes para a agricultura, principalmente para o plantio de videiras. O nível VEI de explosividade deste supervulcão fica entre 2 e 4. Vulcão Stromboli, arquipélago das Ilhas Eólias, Itália. Para entendermos a grandiosidade do vulcão Stromboli, é fundamental observarmos todo o seu contexto geológico e também histórico. A ilha de Stromboli, a palavra Stromboli significa enxada, redonda ou estufada. Esta ilha tem aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados, é habitada e é uma das 7 ilhas do arquipélago das Ilhas Eólias, cujo nome foi dado pelos gregos, em homenagem ao sábio Éolo, que na mitologia grega era o senhor ou o guardião dos ventos. Mitologicamente, Éolo teria vivido em Stromboli, como é relatado no poema épico Odisseia de Homero, na parte em que Ulisses chega a esta ilha e lá permanece durante um mês, contando suas aventuras para Éolo, que, sensibilizado pelo que houve, entrega-lhe um saco de couro com alguns ventos presos para que ele possa navegar em segurança. Pois naquela região os ventos e as correntes marinhas eram muito perigosos. Neste arquipélago, existem outras ilhas, belíssimas e com muitos perigos naturais. Filicudi é a menor ilha do arquipélago, é habitada com uma comunidade bem pequena. Lipari é a maior ilha, habitada e a mais movimentada, sendo o centro administrativo de todo o arquipélago das Ilhas Eólias. Salina é uma ilha habitada, possui plantações de videiras, sendo associada a um tipo de vinho. Alicudi é uma ilha protegida e bem pequena, com uma área bem preservada, quase selvagem e outra com as escarpas habitadas por poucas famílias. Panareia, ilha habitada, paraíso dos milionários e VIPs, que querem sossego e um descanso exclusivo longe de tudo. Vulcano, uma ilha habitada, que também possui um vulcão totalmente ativo, que exala gases com fortes odores, principalmente o de enxofre. Nesta ilha existem alguns lugares que possuem águas termais. Existe uma outra ilha desabitada, que fica a 1,5 km de Stromboli, chamada Strombolíquio, que é um imenso bloco de basalto, sendo este bloco uma agulha ou uma ponta da própria ilha de Stromboli, que aflorou no mar durante alguma grande erupção há milhares de anos. Devido a este fato, Strombolíquio não é considerada uma ilha e sim uma parte da ilha de Stromboli, apesar de parecer estar separada no mesmo arquipélago. Strombolíquio é o diminutivo da palavra Stromboli. Todas estas belas ilhas estão localizadas no Mar Tirreno e fazem parte da região vulcânica da Itália, uma área de atividade geológica intensa, que se estende desde a Sicília até a Calábria. Esta região é caracterizada por uma série de ilhas e de várias montanhas submarinas, que são o resultado das interações entre as placas tectônicas africana e a eurasiática. Todas as ilhas são vulneráveis a tsunamis e a terremotos, já que estes podem ser causados pelas atividades vulcânicas submarinas. O vulcão Stromboli, em particular, é um vulcão do tipo estratovulcão, caracterizado por sua forma cônica e sua atividade explosiva. Tem 924 metros de altura e tem se mantido em atividade eruptiva contínua há pelo menos 1.300 anos, com erupções strombolianas. E erupções explosivas moderadas que apenas lançam cinzas e bombas de lava incandescentes para o ar. Devido às suas constantes atividades vulcânicas, ganhou o apelido de farol do Mediterrâneo ou guardião do Mediterrâneo. Atualmente, este vulcão emprestou seu nome às frequentes atividades explosivas leves que caracterizou suas erupções durante grande parte do tempo histórico. A pequena ilha é o cume emergente de um vulcão que cresceu em 2 principais ciclos eruptivos. O primeiro, há milhares de anos, aflorou a ilha acima do nível do mar e o último formou a porção ocidental da ilha. Ao longo dos séculos, o vulcão tem sido observado e estudado por cientistas e exploradores, que se maravilharam com sua atividade contínua e sua capacidade de criar novas terras. A ilha de Stromboli é habitada por uma pequena comunidade que convive diretamente com os perigos relacionados ao vulcão.
Os habitantes têm uma relação profunda com a natureza vulcânica, que é considerada parte integrante das suas vidas e do seu dia a dia. Eles vivem com a consciência de que pode ocorrer uma erupção a qualquer momento, mas também sabem que a atividade vulcânica é essencial para a fertilidade do solo, para a agricultura e para a sobrevivência deles. A comunidade de Stromboli é muito conhecida por sua hospitalidade. O vulcão é um importante recurso econômico para a região, pois a ilha passou a ser um destino turístico popular, que atrai muitos cientistas e visitantes, que chegam de diversas partes do mundo para observar as atividades vulcânicas e desfrutar das belezas naturais da região. Além disso, a ilha é conhecida por sua excelente produção de vinhos e azeites, que são exportados para todo o mundo. O vulcão Stromboli está em constante atividade, com erupções pequenas e médias ocorrendo regularmente. A lava que flui é de tipo basáltico, caracterizada por sua baixa viscosidade e por sua capacidade de atingir longas distâncias. As erupções do Stromboli podem ser ouvidas e sentidas a quilômetros de distância. A fumaça e as cinzas podem ser vistas subindo aos céus quase que em todos os instantes. Viver perto de um vulcão ativo traz muitos desafios e riscos para a comunidade da ilha, que deve estar preparada para uma erupção explosiva de grande porte a qualquer momento. Os cientistas monitoram constantemente as atividades vulcânicas, para prever qualquer mudança significativa que comprove uma evasão emergencial da ilha. Desde 2 de fevereiro de 1934 até 2 de maio de 2025, o Stromboli esteve em erupção contínua, que cessou por alguns dias após esta data. Para surpresa dos pesquisadores, em 28 de maio de 2025 até 3 de junho de 2025 o vulcão teve erupções explosivas. O vulcão Stromboli sempre entra em erupções cíclicas, tendo intervalos de aproximadamente 1 hora entre elas. As erupções são de curta duração, geralmente duram de alguns segundos até 25 minutos, parando e depois, continuando novamente em um novo ciclo. O nível de explosividade VEI deste vulcão fica entre 1 e 3. E esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo e interessante sobre os supervulcões. Deixe um like para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Deixe um comentário ou nos diga de que cidade do mundo você está nos assistindo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.